E aí, cartoleiros e cartoleiros, cheguei! Como que vocês estão? Como que vocês foram na última rodada? Mitaram? Choraram? E o Olé feminino mitou, fez 113 pontos, até o momento era essa a pontuação que eu tinha do Cartola, ou seja, comemorei muito, sorri, chorei, fiquei alegre, vivi todas as pontuações, foi muito emocionante, afinal, eu tinha colocado o Dudu de capitão e ele fez quase 40 pontos. Vamos para os destaques do meu time, começando pelo meu capitão escolhido, que foi o Dudu. O Dudu fez mais de 19 pontos na partida, o que resultou em quase 40 pontos como capitão. Eu também coloquei o Mike, lateral do Palmeiras, que deu uma assistência no jogo, roubou muita bola contra o América Mineiro, pontuou mais de 18 pontos. O meio de campo foi bastante regular, com o Bruno Henrique, com o Rafael Veiga, também o Zé Rafael. Fizeram Rafael Veiga e o Bruno Henrique fizeram 5 pontos, mais ou menos. E o Zé Rafael fez um gol, pontuou 7 e pouquinho, foi super bem assim, foi legal, foi razoável. Já o meu ataque, o Leandro Carvalho, que era a minha aposta, não acabou vingando. E o Pablo também fez 3 e pouquinho, foi razoável. Na parte da defesa, o único que me decepcionou foi o Jeromel, que fez 0,90. Mas enfim, a 36ª rodada foi uma rodada muito boa, com boas pontuações dos jogadores, boas pontuações para nós que jogamos o Cartola também. E eu ganhei um super presente de aniversário. Ter pontuado mais de 100 pontos foi realmente um presentão. Agora vamos para a 37ª rodada do Brasileirão, penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, ou seja, chegamos no final literalmente. E eu quero falar para vocês que eu vou fazer um sorteio como agradecimento aqui no canal, que vai acontecer lá no meu Instagram. Então depois que vocês assistirem o vídeo, vão lá pro meu Instagram para ver certinho como será o sorteio. Agora venham ver o meu time. E a minha formação escolhida para a rodada foi o 3-4-3, com os zagueiros, 3 zagueiros e 4 meias. E o meu goleiro escolhido foi o Gatito Fernandes, o goleiro do Botafogo, que vem vivendo um bom momento aí no campeonato, principalmente com a volta do Gatito, que vem realizando boas defesas aí nos jogos e fazendo algumas defesas difíceis aí nos últimos confrontos. O Botafogo ele é favorito contra o Paraná, tem boas chances de bater o saldo de gols e quem sabe o Gatito consiga realizar aí umas 2 vezes na partida. E o meu primeiro zagueiro para a rodada será o Rodrigo Moledo, zagueiro do Internacional, que enfrenta em casa o Fluminense. O Fluminense que não tá numa boa fase no Brasileirão, faz 6 jogos que não marca nenhum gol. Apesar que o Inter também não tá numa boa fase, a defesa do Inter eu considero uma defesa muito boa, o Moledo e o Cuesta. E o Moledo ele é muito bom ofensivamente e defensivamente, já tem gol no campeonato, também deixa aí ter uma boa média de roubada de bolas, umas 2 RBs por partida. Contra o Fluminense acredito que ele consiga fazer um bom jogo e quem sabe se destaque. E o meu segundo zagueiro para a rodada será o Pedro Jeromel, o zagueiro do Grêmio que enfrenta fora de casa o Vitória. O Grêmio precisa bastante da vitória contra o Vitória, precisa bastante dos 3 pontos para se garantir aí na fase de grupos da Libertadores, para ficar no G4 do Brasileirão. Esse jogo vai ser muito importante para o Grêmio, para o Vitória também, ou seja, acredito que o Jeromel consiga fazer um bom jogo, roube bastante bolas do Vitória e quem sabe consiga manter o saldo de gols. E o meu terceiro e último zagueiro para fazer uma dobradinha aí com o Jeromel é o Kahneman, o zagueiro também do Grêmio. A princípio o Kahneman vai jogar essa partida contra o Vitória, assim como o Jeromel ele tem ótimos números, principalmente em roubadas de bolas, acredito que seja 3 a 4 RBs por partida. Como eu falei, coloquei os dois visando bastante o saldo de gols e quem sabe consigo contribuir aí com roubadas de bolas também. E agora vamos para o meio de campo, começando com o meio do Botafogo, o Rodrigo Lindoso. Como eu falei, o Botafogo estava vivendo uma boa fase no Brasileirão. O Rodrigo Lindoso tem 7 gols no campeonato, 3 assistências também. É um jogador bastante regular, vai jogar em casa contra o Paraná. O Botafogo vai buscar os 3 pontos diante do Paraná. E como o Rodrigo Lindoso tem boas pontuações aí no Cartola, é um jogador bastante regular, optei por colocá-lo, mas confesso pra vocês que eu tô com bastante vontade de colocar o Diego Souza, já que vai enfrentar o Sport, Lei do Ex, e eu gosto da Lei do Ex do Brasileirão. Mas ele, não sei se vai jogar, não jogou o jogo, tá como dúvida, então, portanto, coloquei o Rodrigo Lindoso, mas tendo a possibilidade de colocar o Diego Souza no lugar. E o meu segundo meia pra rodada será o nosso mito, Arrascaeta. É o meu jogador preferido do Brasileirão, vai jogar em casa contra o Flamengo. O Arrascaeta tem ótimos números, ótimas pontuações jogando em casa, tem uma média superior a 11 pontos.
quase sempre tem gol, quase sempre tem assistência. É um jogador que também sofre algumas faltas, também tem uma boa média de roubada de bolas. Contra o Flamengo, eu acredito que seja um jogo bastante intenso aí para os dois times. E claro, o Arrascaeta tem tudo para jogar muito bem, se destacar, e portanto optei por ele ser o meu capitão para a rodada. E o meu terceiro meia para a rodada será o Lucas Paquetá, meia do Flamengo, que enfrenta o Cruzeiro lá em Minas. Um jogo que será muito bom, muito emocionante. O Flamengo vive uma ótima fase no Brasileirão, tá querendo buscar aí alguns pontos para diminuir a distância pro Palmeiras na reta final, nessas duas últimas rodadas do Brasileirão. O Lucas Paquetá é o artilheiro do Flamengo, tem 10 gols no campeonato, tem assistência, tem uma média de 2 RBs por partida. Ele tem uma média também de 7 pontos por jogo no Brasileirão, sem contar que ele foi expulso do jogo contra o Sport, então ele vai com tudo aí pra esse jogo para se redimir com a torcida e buscar os 3 pontos pro Flamengo, ou seja, vai jogar super bem. E o meu último meia pra rodada, o meu quarto meia pra rodada será o Patrick do Internacional. O Inter enfrenta em casa o Fluminense está visando bastante a Sul-Americana, que vai jogar aí no dia 28 de novembro. Ou seja, boa parte do time será reserva. O Patrick não está fazendo pontuações tão altas no Cartola, como ele fazia no começo do campeonato, mas ele continua sendo um jogador bastante regular, com pontuações entre 3, 4 e 5 pontos. Acredito que ele tenha boas chances de, contra o Fluminense, conseguir ser o destaque da partida, pontuar muito bem, afinal ele é muito bom ofensivamente e defensivamente, com gol, assistência e algumas RBs na partida. E o meu primeiro atacante para a rodada será o Dudu, atacante do Palmeiras, que provavelmente tem boas chances aí de ser o craque do Brasileirão. O Palmeiras enfrenta o Vasco fora de casa, tá jogando super bem, fez 4 gols em cima do América. O Dudu foi o destaque da partida, no qual ele era o meu capitão, fez quase 20 pontos. E com o capitão quase 40 pontos. Tem 7 gols no campeonato, 12 assistências, ótimos números para um atacante. E como eu falei, o Palmeiras é um time muito forte, tá buscando demais o campeonato. E principalmente esses 3 pontos aí fora de casa contra o Vasco. O Dudu, ele também é um atacante que sofre bastante faltas. E lembrando que se o Palmeiras vencer o Vasco aí, o título já é deles. E o meu segundo atacante para a rodada será o Everton, atacante do Grêmio, que vai jogar fora de casa contra o Vitória. O Everton é um jogador muito bom pro Cartola, muito bom na vida real, com ótimas pontuações. Tem 10 gols no campeonato, é um jogador fundamental para o Grêmio, principalmente para marcar gols. Como eu falei, o Grêmio está buscando esses 3 pontos fora de casa e o Everton aí é referência no ataque do Grêmio, é referência para o Grêmio. Acredito que o Vitória saia bastante para esse jogo aí diante do Grêmio, que vai ajudar bastante o Everton em um contra-ataque. Quem sabe vai garantir uma boa pontuação diante do Vitória, afinal ele tem média de 7,50 em jogos fora e em casa. E o meu terceiro e último atacante para a rodada será o Eric, atacante do Botafogo, que joga contra o Paraná em casa. Muito essa boa fase aí que o Botafogo vem vivendo é devido ao Eric, afinal ele fez 2 gols nos últimos 2 jogos do Botafogo em casa. No último jogo contra o Santos ele deu uma assistência, deu uma FT também, ou seja, está vendo uma boa fase no Brasileirão, pontuando muito bem por Cartola, por isso escolhi ele para ser meu terceiro e último atacante. E o meu técnico escolhido foi o técnico do Botafogo, o Zé Ricardo. Eu optei por ele porque acredito que o Botafogo consiga manter o saldo de gols, tem boa chance de manter o saldo de gols. Coloquei o goleiro, coloquei o meia e também o atacante, ou seja, espero boas pontuações deles e convertendo essas pontuações para o técnico. E o meu time ficou assim, custando, eu não sei, como vocês sabem, eu estou fazendo um vídeo com o mercado fechado, mas aí quando vocês estiverem assistindo o vídeo vai estar passando certinho o preço para vocês. E caso tenha alguma mudança, alguma atualização, alteração no time, é só olhar aqui na aba comunidade no YouTube e também nas redes sociais. Agora vamos para os quase convocados para a seleção do LE feminino para o meu time. Começando pelo goleiro Everson do Ceará, nas laterais o Dodô do Santos e o Moisés do Botafogo, na zaga o Coelho do Internacional e o Dedé do Cruzeiro, no meio de campo o Alisson do Grêmio, o Diego Souza do São Paulo e o Zé Rafael do Bahia, no ataque Leandro Damião do Internacional, Chiesa do Botafogo e o Gabigol no Santos. Já o técnico quase escolhido foi o Renato Gaúcho, técnico do Grêmio. E agora vamos falar de Liga dos Youtubers, retorno do campeonato, aqui eu estou passando para vocês as pontuações certinho dos times, dos canais e influenciadores de Cartola. Para quem tem curiosidade de saber os times que estão participando, que estão concorrendo à Liga, na descrição do vídeo tem um site bem legal, é só você clicar no site e acompanhar os times certinho.
A última rodada foi muito boa, com ótimas pontuações. E o vídeo está chegando ao final, o penúltimo vídeo do Brasileirão 2018, o penúltimo vídeo do Cartola. Já estou com saudades, e vocês? Espero que vocês tenham gostado do time principal, dos quase convocados também. Lembrando que eu sempre faço atualização do time, às vezes um pouco em cima da hora, uns 30 minutos antes, mas é por causa de alguns problemas, algumas coisas pessoais minhas. Mas enfim, a atualização, se tiver, eu vou colocar pra vocês na comunidade, também nas redes sociais. E também gostaria de falar que eu vou fazer um sorteio como um agradecimento por esse ano aqui do canal, do crescimento que teve, do companheirismo de vocês comigo com o Cartola. Então, vou deixar mais informações para vocês na descrição do vídeo e também no comentário fixado, mas o sorteio vai acontecer lá no meu Instagram. Então, se for com curiosidade, vai lá no meu Instagram e confere certinho. Um beijo para vocês, uma boa rodada, uma boa mitada e fui!